Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Meus amigos e minhas amigas da Sociedade Espírita Renovação, demais pessoas simpatizantes da doutrina espírita, espero que estejam todos bem. Que Deus nos abençoe em mais este momento de reflexão. Conta-nos João, o evangelista, que no último encontro com os discípulos, Jesus disse-lhes: "Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nisso serão conhecidos como meus discípulos." Bem, Jesus já havia falado da necessidade do amor ao próximo como a nós mesmos. Agora Jesus estava enfatizando, estava reforçando a necessidade do amor no âmbito mais restrito. Mais ou menos como ficamos agora com o isolamento social, né? Estamos mais próximos dos nossos familiares, estamos ali com a oportunidade de conviver como nunca. Mas também, por outro lado, estamos vivendo uma realidade que nunca vivemos antes. Uma polarização ideológica que não está só no Brasil, está no mundo todo, que se as criaturas não cuidarem, isso divide as famílias, divide colegas de trabalho, divide pessoas que nunca se conheceram, por causa de uma ideologia que uma conserva, mantém e defende em relação à outra. E isso faz com que as pessoas se afastem, criem problemas. E é sempre bom lembrar que os discípulos do Cristo serão conhecidos por muitos se amarem, por amarem-se uns aos outros. Bem, Kardec já tinha colocado no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3 da primeira parte, no item 7, quando ele diz assim: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. E ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou das más qualidades. A pedra de toque é o que revela as boas ou más qualidades dos que estão se relacionando ali. Continuando no mesmo texto, diz Kardec assim: a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a boa-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo, por estímulo,
as relações do homem com os seus semelhantes. Então, a relação social nos revela, né? Hoje, com o avanço das ciências na área da psicologia, né, a gente já tem maiores informações sobre como isso ocorre. Por que a gente quer controlar o outro? Por que a gente é intolerante com determinados comportamentos do outro? Né? É porque o outro é o nosso espelho. Tudo aquilo que nós queremos destruir ou incomoda no outro é porque nós não resolvemos em nós ainda. Uma vez estando em paz conosco mesmos, com as nossas dificuldades, né, com os nossos obstáculos naturais de sermos espíritos ainda imperfeitos, nós estaremos em paz com isso e exalaremos paz em torno de nós. Trataremos as questões que apareçam com um outro jeito, com uma outra maneira, porque nos encontramos em paz. Existirá dentro de nós uma disposição diferente da disposição daquele que está em guerra consigo mesmo, né? Então, quando Jesus diz que deveremos amar o nosso próximo como a nós mesmos, se pressupõe que nós temos que estar em paz conosco mesmos, que essa relação interna ela tem que ser verdadeira. Temos que nos conhecer de tal forma que já estamos num caminho de construir paz interna, buscar isso de uma forma que produza paz em nós. Para quê? Para que a gente tenha o que dar, porque senão a gente vai dar intolerância. A gente está pronto para devolver aquilo do jeito que vem. Não é? Então, precisamos, de uma vez por todas, nos darmos conta que tudo está conosco. Que a pergunta que Kardec fez quando ele perguntou aos espíritos no Livro dos Espíritos, qual o entendimento da palavra caridade que Jesus dava, os espíritos responderam benevolência, bondade, né, indulgência e perdão. Bom, são hábitos fáceis de adquirir? Não, não são fáceis. E hoje a gente já tem uma ideia melhor de por que esses hábitos não são construídos com tanta facilidade no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. O amor, ele não é uma novidade a partir do cristianismo, né? Jesus deu ênfase ao amor. Mas o amor já era conhecido dos gregos antigos. Até nos seus níveis de amor eros, amor philos ou filia, amor ágape, né, que é o amor fraternal, o amor sem limites, o amor incondicional. Então, os orientais também já conheciam, já enalteciam a compaixão como sendo o ponto alto do conhece-te a ti mesmo. Uma vez nos relacionando conosco com mais paz, que isso gere harmonia, gere autotolerância, gere auto-perdão. Porque se o nosso relacionamento conosco mesmo for o de crítica, o de intolerância, o de se incomodar com aquilo que existe dentro de nós ainda de tal forma que nós não gostamos de nós mesmos e nem nos damos conta, a gente não tem outra coisa para oferecer em torno de nós a não ser essa intolerância cultivada no relacionamento conosco mesmos. Então, se Kardec deixou claro que a bandeira do Espiritismo é a caridade, a tal ponto dele afirmar que fora da caridade não há salvação, é o mesmo que dizer que fora do amor em ação não há salvação. Fora das ações amorosas não há salvação. Então, essa caridade que já tinha ficado claro, né, para nós, através de Kardec no Livro dos Espíritos, quando diz que caridade no entendimento de Jesus é bondade para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, isso nos deixa numa responsabilidade enorme. Primeiro perante nós mesmos, porque
bondade, para eu ter bondade com quem quer que seja, eu tenho que estar trabalhando isso em mim. Como que eu posso ser bom para mim mesmo, não é? Se eu ficar me julgando, me criticando, me condenando, eu estou sendo intolerante comigo mesmo. Eu não estou olhando para mim como alguém que tem jeito. Então eu olho para as pessoas em torno de nós, né, como pessoas que também, como se ela fosse ficar assim eternamente. Por isso eu tenho que me manifestar contra, por isso que eu tenho que ser ácido, né, por isso que eu tenho que assumir a responsabilidade de transformar o outro, quando isso não é possível. Né? É impossível a gente transformar o outro. Nós, para nos modificarmos, já é bastante complicado, depende exclusivamente de nós. Então, é, olhar para nós como sendo o ponto de partida é muito interessante, é muito necessário. Né? Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Veja que ele estava dizendo aos discípulos a maneira como deveriam se amarem-se uns aos outros. E tinha ali o exemplo de Jesus no caso dos apóstolos. Nem todos, né, em todos os momentos, entenderam essa mensagem, mesmo os apóstolos. Uns traíram, outros tinham inveja entre os apóstolos, tinha ciúme. Então, isso era uma coisa normal. Eram homens normais. Né? Então, hoje, a gente tem essa oportunidade de entender um pouco mais como olhar para si mesmo de uma tal forma que a gente pode ir encontrar um caminho para seguir que nos liberta, que nos conforta ao mesmo tempo e que seja terreno firme e que vamos colhendo resultados em nós mesmos. Existe um livro que eu queria compartilhar com vocês, chamado Mais Esperto que o Diabo. Bom, o título pode assustar um pouco, mas o autor, ele traz, o Napoleão Hill, ele traz a figura do diabo representando aqui como se é uma metáfora o diabo, porque o diabo é o homem velho, né? Como não é um livro espírita, é um livro filosófico, indo para o lado de autoajuda, eu acho que ele é mais filosófico do que autoajuda. Mas o diabo representando aqui o homem velho. Vejam, é uma entrevista com o diabo. Né? O livro, muitas pessoas não lerão esse livro porque ficarão com medo de se perderem com as sugestões e os esclarecimentos que o diabo está dando ali. Na verdade, é o homem velho. Né? Já logo de cara, o diabo ele exige do autor do livro, né, esse diabo homem velho, exige que ele seja chamado de Sua Alteza. E ele argumenta por que quer ser chamado de Sua Alteza, diz ele assim, porque 98% das pessoas na Terra são controladas por mim. Então, por que não posso ser chamado de Sua Alteza? E aí o autor vai mandando o brasa, chamando o diabo de Sua Alteza e fazendo as perguntas. A primeira pergunta que ele faz é assim, quais os instrumentos que você usa para dominar as pessoas? Não é? E o homem velho aqui, representado pelo Napoleão Hill como o diabo, responde, um dos mais astutos instrumentos que uso para controlar as pessoas é o medo. Aí pergunta o Napoleão Hill, quais os medos mais efetivos à sua causa? Ou seja, quais os medos que mais funcionam? Responde ele. Medo da pobreza, medo da crítica, medo de perder a saúde, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. O entrevistador não se dá por feliz
E ainda pergunta, dentre esses medos que você acabou de citar, quais os que mais funcionam? Quais os que você mais usa? Responde o entrevistado. Dentre esses, o que me ajuda a assumir o controle da mente das pessoas, o que mais me ajuda a assumir o controle da mente das pessoas, é o medo da pobreza e da morte. Só que a gente não se dá conta, né, que, não, é, medo da morte, eu acho que eu não tenho, eu sou espírita, não tenho medo da morte. Pode até ser que a gente tenha trabalhado na nossa cabeça como espíritas o medo da morte do corpo físico, não é? Muitos de nós, a doutrina espírita nos felicita com esse entendimento da morte do corpo físico. Então pode ser que a gente tenha o medo normal que todo mundo tem, a vontade de querer ficar aqui, fazer mais algumas coisas, cumprir mais alguma tarefa, alguma missão. Mas às vezes esse medo de morrer não é morrer o corpo físico, é morrer o reconhecimento que eu tenho, morrer o jeito que as pessoas me conhecem, o jeito que eu me imponho, morrer com toda aquela minha busca que eu fiz a minha décadas de existência e aquilo parece em vão, como se aquilo fosse morrer, não valeu nada o meu esforço. Isso é um tipo de morte, não é? Então, o entrevistado aqui diz que os medos que ele mais usa é da pobreza e da morte. Aí eu me lembrei assim da pobreza. É por isso que todos os políticos, quando estão no cargo maior de um país, o que eles mais temem é o problema econômico, porque se tiver um problema econômico, eles não são reeleitos, porque todo mundo quer ficar seguro quanto ao seu futuro econômico, não é? Então acho que o entrevistado aqui sabe o que está falando, né? O medo mais utilizado para dominar as pessoas, medo da pobreza e medo da morte. Ficar pobre, deixar de existir. É algo inquietante. Ainda diz o entrevistado assim: às vezes lanço as bases para o controle da mente antes mesmo da pessoa ter nascido, manipulando a mente dos pais para incutir medos. Não é? Claro que nós espíritas sabemos que nós vamos aceitar a indução do medo, os convites para o medo, entrarmos em pânico por causa de alguma coisa que remete ao medo, dependendo da nossa maturidade, a gente entra mais ou entra menos em pânico em função daquilo. Não é? Mas o entrevistado aqui, né, porque para o Napoleão Hill é o diabo e para nós é o homem velho, diz que às vezes lança a mão, manipula a mente dos pais. Então, entro na mente e estabeleço hábitos que levam à completa dominação. Você fala, será? Será medo? Né? O medo, vejam gente, o medo na verdade ele é divino, controlado. Né? Foi o medo que nos fez chegar até aqui. É o medo, instinto, o instinto faz com que os animais mantenham-se vivos. Sobrevivência das espécies é o medo que mantém todas as criaturas vivas, que vivem, continuando a viver. Então o medo é divino. O problema é quando ele nos domina. Bom, a mente, diz o entrevistado aqui, olha só onde é que ele vai, parece que ele está trabalhando contra ele mesmo, né? A mente é nada mais, nada menos que o conjunto de todos os hábitos. Faz sentido, né? A nossa mente ser, assim, resumida nesse conjunto de todos os hábitos. Aí continua, o Napoleão Hill pergunta assim, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você domina a mente das pessoas? Resposta. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça.
fala, hábitos? Achei interessante só para lembrar que medo, raiva, vingança, luxúria, superstição, avareza, ganância, preguiça são hábitos. Sim, porque hábito é alguma coisa que a gente consegue cultivando com muita persistência, com muita tenacidade, com muita regularidade. Consegue-se um hábito. Então, se tudo isso aqui é hábito, foi conseguido com muito empenho. Medo exacerbado, né? A raiva, a vaidade, a vingança, a luxúria e tudo mais que foi citado aqui, vaidade, preguiça, foi conquistado com muito empenho. Está instalado na nossa mente. E o diabo, no começo da entrevista, fala para o Napoleão Hill que sem ele o universo não existiria. Aí você fala, será? Sim, diz ele, porque eu represento o polo negativo. Sem a parte negativa, não existirá nem o elétron. Não existirá o elétron se você tirar a parte negativa. Então, a parte negativa e a parte positiva existe para criar um meio termo, um equilíbrio, uma harmonia. Então, as nossas dificuldades, os nossos tropeços, os obstáculos, os nossos fracassos, eles não são para a gente se abraçar neles e achar que tudo acabou. Eles são exatamente para a gente olhar além deles e enxergar como ultrapassar. Tem um objetivo, não é para acabar conosco. Então, todas as dificuldades são oportunidades. Fracassos são oportunidades. Diz o Tinhoso aqui, representando nessa metáfora do Napoleão Hill, que o fracasso é o clímax. É ali, a partir dali você tem condições de enxergar saídas. Então, continuando aqui, diz o entrevistador para o entrevistado aqui, quais são... não, isso aqui eu já li, desculpa. Deixa eu pegar aqui a outra folha. Me conte, diz o entrevistador, mais alguns dos seus truques para dominar a mente das pessoas. Responde o entrevistado que para Napoleão Hill, né, é o diabo, embora ele saiba que é a parte negativa da mente, aqui os hábitos negativos. Responde então. Me conte quais os seus truques para dominar a mente, mais alguns truques para dominar a mente das pessoas. Responde ele. Mantidos os hábitos negativos, desenvolve-se na pessoa o hábito de alienar-se. Não sei se vocês vão concordar com isso, né? Diz ele ainda, aliene-se em uma direção e brevemente você será alienado em todos os segmentos da vida. Alienação, né? Veja que num mundo de provas e expiações como o nosso, em que a gente se dá o luxo de viver tão desatento, tão distraído, a chance de nós de cultivarmos o hábito de sermos alienados é grande. Porque o entrevistado aqui diz que ele não age só na mente dos pais antes das crianças nascerem. Ele também age na mente das crianças, dos jovens que não vê saída, que não vê porquê da existência. Claro que nós espíritas sabemos que a gente nasce com mais maturidade ou menos maturidade para enfrentar a vida como ela é. Mas ao nos entregarmos para esse lado negativo, ao cultivarmos pensamentos negativos, dando asas a esse homem velho, a esse hábito de alienar-se, esse hábito de não lutar, faz com que a gente desenvolva o hábito de alienar-se, que começa na nossa distração, na nossa desatenção conosco mesmos.
naturalmente que por ignorância da nossa realidade. Não é? Daí pergunta ao entrevistador: na prática, o que é alienação? Ele não se conteve, né? Porque a gente pode ser alienado é aquele que não quer saber de nada, é o descoroçoado, enfim, não está afim de enfrentar dificuldade nenhuma. Mas ele pergunta literalmente, na prática, o que é alienação? E o entrevistado responde: alienação e procrastinação são a mesma coisa. Ou seja, deixar para depois tomar uma decisão conduz ao hábito da alienação. Então, a gente fala, mas a gente às vezes não sabe exatamente que escolha fazer, que decisão tomar, deixa para amanhã. Sim, veja que isso não pode ser um hábito de amanhã eu deixo para depois da manhã, daí amanhã depois para a semana que vem, daí a semana que vem eu deixo para o mês que vem e deixo para a encarnação que vem e esse é o alienado. Né? Então diz o entrevistado que a alienação e procrastinação são a mesma coisa. Claro que a gente aqui tenta se safar dizendo que não, talvez eu não esteja enquadrado nessa condição aí, porque eu até tomo decisões, às vezes erradas, mas eu não sou assim tão indeciso, não. Só que a procrastinação, veja, quando que eu posso ser determinado ou agir com procrastinação? Quando? Agora. Só posso dar vazão a isso, agir nesse sentido, agora, nesse momento. Agora, quando uma ideia me chega, quando uma sensação, eu registro alguma coisa que uma emoção toma conta de mim. Então, se eu nem tenho, se eu estou tão alienado, tão distraído, que eu nem me dou conta do que foi que me deixou com tanta raiva. Eu não consigo fazer essa rastreabilidade. Nossa, por que eu acordei tão bem hoje? Aí quando chegou na hora do almoço eu tava acabado. Eu estava sem esperança, ou com raiva, ou eu estava agitado, eu estava ansioso, mas eu acordei tão bem. Do que eu andei me lembrando? Do que chegou? O que gerou isso? Veja que essa distração ela ocorre naquele instante que ocorre aquilo que desencadeou aquela emoção. E isso é alienação. Isso é procrastinação. Veja que, eu nem sei se dá para chamar de procrastinação, porque procrastinação é quando eu tenho consciência que eu deveria fazer uma coisa e deixo para depois. Nesse caso, muitas vezes a gente nem tem consciência de como resolver aquilo ali. Porque se eu desenvolver atenção e desenvolver consciência, eu consigo perceber que existe aquele convite para aquela emoção complicada, né? Ou antes, ou já durante a emoção já ter me tomado conta, porque chegou aquele pensamento, chegou aquela lembrança, chegou aquela pessoa, registrei aquele problema, registrei registrei o que me causa qualquer problema. Não é? Pode ser até coisas do passado, remorsos, e aquilo é como se estivesse acontecendo naquele instante. Então, se eu tomar consciência daquilo que chegou e não fizer nada, aí eu posso achar que é uma procrastinação, porque eu estou percebendo que aquela emoção chegou, aquele convite chegou, e pode me jogar no chão, e pode me destrambelhar internamente, pode me desconcertar. Mas muitas vezes a gente nem registra. A gente é tão desconhecido para si mesmo que não se dá conta do que é que me destrambelhou por dentro, intimamente. Né? Mas na medida em que nós exercitarmos a atenção, consciência de nós mesmos, teremos a chance de perceber como é que vai o nosso mundo interno, perceber pensamentos, perceber emoções, sentimentos e o que fazer com eles. Não é nós os criticarmos, não é nós os condenarmos como se aquilo não fizesse parte da gente ainda, porque faz. Foi nós que os colocamos ali. São hábitos, avareza,
seja o que for, veja que aquela coleção que eu há pouco li aqui é complicada, né? A própria vaidade, são hábitos construídos por nós. Então, indo em frente aqui, diz o autor assim, depois de ter dito, né, o entrevistado ter dito que alienação e procrastinação é a mesma coisa, ele continua dizendo assim: controlam a mente das pessoas somente devido aos seus hábitos de se alienarem. Porque eles negligenciam e recusam-se a controlar e a usar as suas próprias mentes. Aí a gente pode dizer, será? Não é? Eu penso tanto, me preocupo tanto, será que eu não uso a minha mente? Bom, a ciência hoje diz que a gente não usa 10% do nosso cérebro. Né? A mente, no entendimento aqui do entrevistado, é o conjunto de hábitos, de todos os hábitos. Isso no sentido figurado, né? Porque a mente é o resultado do que a gente tem feito conosco mesmo. Até com as possibilidades que o cérebro, enquanto encarnado, ele nos oferece. Então, ainda diz o entrevistado aqui, a primeira coisa que você notará num alienado é a sua total falta de propósito, sua falta de autoconfiança. Então, toda vez que a gente induzir alguém ou se deixar levar pelo convite da incerteza que nos levará ao medo, né, e cultivar isso de alguma forma, nós estaremos nesse caminho de alienação. Isso, a primeira coisa que você notará num alienado é a total falta de propósito. Se nos domina uma incerteza, um medo exacerbado, não teremos como ter propósito. Como pensar no dia de amanhã? Como pensar no nosso futuro milenar se a gente não tem certeza que isso existe, que isso é verdade? Não é? Então eu preciso estar certo disso. A minha crença precisa contemplar isso. Isso precisa ser verdade para mim. Eu preciso olhar para tudo ao meu redor e para mim mesmo como isso sendo verdade. Diz o entrevistado aqui ainda. A definição de propósito, olha essa aqui. A definição de propósito é o único tipo de oração em que alguém pode se basear. Quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, mas não esqueça que é o diabo que está dizendo isso. A gente não é obrigado a acreditar. A definição de propósito, vou repetir, é o único tipo de oração em que alguém pode se basear. Olha só. Aí o entrevistador não se contenta com isso também, porque isso assusta um pouco, né? E o entrevistador diz assim, a maioria das orações falham? E o entrevistado responde, não, elas não falham. Ah, que alívio. As orações não falham. Até o diabo concorda com isso. Sim, ele diz, não, elas não falham. Todas as orações trazem aquilo pelo qual se reza. Então não falha. Prece nenhuma falha. Porque se a gente está orando com medo, ou porque está enfrentando falta de confiança, veja que nós estamos reforçando no nosso cérebro aquela falta de confiança. Mesmo que eu esteja dizendo para Deus, Senhor, me dê saúde para que eu possa dar conta da minha vida. O quanto que eu quero essa saúde mesmo? O quanto que eu acho que eu mereço essa saúde? Entenderam? Por isso é que o tinhoso aqui, né, representado o homem velho, o entrevistado, ele diz, não, todas as orações funcionam, não falham. Porque ela contém o motivo pelo qual se reza. Então, se é superficial, né, às vezes, veja só, que às vezes nossa oração pode ser tão superficial que não complica nem descomplica. Mas às vezes, veja no modo como a gente mantém no fundo da nossa alma ainda as incertezas, as indefinições,
a gente reforça o nosso medo, a nossa incerteza, ou a nossa certeza de ter que pagar um tributo alto para poder merecer o céu. Isso, e veja que esse pagamento de tributo ele faz sentido na nossa mente, porque há que termos um certo esforço. Sem esforço, a gente não caminha. Né? Isso está nesse mesmo capítulo 3 que nós lemos aqui ainda há pouco do Kardec, do livro Céu e Inferno, no item anterior, no item 7, quando Kardec diz assim: Deus cria os espíritos simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecer e progredir, segundo o seu livre-arbítrio. Com o progresso, diz o texto, os espíritos adquirem novas faculdades, novas possibilidades, novas percepções, a ponto de perceberem, ouvirem, sentirem o que os espíritos mais atrasados não veem, não sentem, não percebem. O texto ainda diz assim: a felicidade está na razão direta do progresso alcançado. E esse progresso alcançado está na razão direta também do esforço empregado. Disciplina, regularidade, afinco naquilo. Veja que quando o entrevistado aqui fala da definição de propósitos, sem a gente saber o que eu quero com a vida na Terra, a gente fica, como diz Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida, sobre o hábito, né? Ele diz que nós nos assemelhamos, quando somos assim, a embarcações no rio de hábitos ao sabor da correnteza sem resistência. Se vai, vai, se vem, vem. A gente, nesse estado da alma, facilmente a gente se transforma em vítimas. Muito facilmente a gente se transforma em vítima. Bom, então, diz o entrevistado aqui, que as orações não falham. Que elas respondem, né? A oração produz, traz aquilo pelo qual se reza. Lembre-se que a sua mente traz aquilo que mais enfatiza. Né? Por que a gente entende aqui que as nossas orações trazem aquilo pelo qual a gente reza? Porque a nossa mente sempre atrai aquilo que é mais enfatizado. Os pensamentos mais presentes, aqueles que são mais frequentes. Basta ver que quando você põe na cabeça que vai comprar uma determinada coisa, seja o que for, vou comprar um colchão, vou comprar um carro, vou comprar um refrigerador e eu quero de tal marca. Bom, se aquilo for uma necessidade mesmo, enquanto você não se livrar disso, comprar esse negócio e tirar isso da cabeça, aquilo fica ali presente. Né? Da mesma forma, as coisas mal resolvidas que a gente, o tempo acabou sepultando, né, no nosso porão, no nosso subconsciente, mas estamos lá cheio de coisas mal resolvidas e que continuam trabalhando na nossa intimidade de alguma forma. Nem sempre de modo consciente. Mas esse é o lado representado pelo Homem Velho, que aqui no Napoleão Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo, representado pelos hábitos que nós cultivamos e temos ali na nossa mente, nos dirigindo, né? A ponto de o entrevistado aqui dizer assim em outro momento do livro: ou você controla sua mente ou você é controlado por ela. Então, claro que os bons pensamentos, que são a base de um hábito bom, né, que também vão ficar na forma automática na nossa mente, desses nós temos consciência, porque para conseguir um hábito bom,
eu tenho que exercitar em mim, na minha mente, na minha intimidade, atenção, consciência. E essa que é a diferença entre os hábitos bons colocados para funcionar automaticamente na nossa mente. A gente não vai ter que ficar pensando mais, meu Deus, eu tenho que ser bom agora, porque senão não vou ganhar aumento no final desse ano. Né? Já não será mais isso. O bem vai funcionar em nós de modo automático como um hábito de fazer o bem. Só que esse ainda será um mérito nosso de fazer o bem, porque teremos desenvolvido já a consciência, a atenção. Então não seremos bons sem consciência de que somos bons. Né? Então essa é a diferença dos hábitos ruins, quando a gente não aprendeu a ter consciência nem deles mesmo, que eles nos dirigem à vida, e entre os hábitos bons que, para serem construídos, foram construídos com a ajuda, com a base da consciência, da atenção necessária para construir hábitos bons. Essa que é a diferença de automatizarmos a bondade, a indulgência com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Então, conscientes dos convites que chegam na nossa intimidade para nos desorganizar, nos desarmonizar, agora nós temos o que oferecer quando a gente já, embora não mude muita coisa nessa encarnação, ter consciência de que esses convites, de que esses hábitos foram construídos por nós mesmos e a gente não pode simplesmente querer se livrar deles, porque senão a gente vai ter mais uma tensão para resolver. Né? Nós temos que olhar para eles como sendo construções nossas, das quais a gente agora quer substituir por hábitos bons, assim como caminhos aqui na Terra, trilhas. Né? Esses hábitos são verdadeiras trilhas mentais eletromagnéticas, verdadeiros sulcos do nosso cérebro construídos ao longo dos anos, sejam quais forem esses hábitos. Né? Só que, quando se constrói hábitos novos, aqueles caminhos antigos que deixarão de ser trilhados, eles, com o tempo, né, aqui na Terra leva décadas, né, para uma trilha deixar de ser reconhecida como uma trilha, enche de mato novamente, e aquilo deixa de ser um caminho utilizável. Né? Toda vez que a gente escorrega e usa um caminho antigo, complicado, vicioso, nós reforçamos esse caminho. Nós não mantemos como um caminho viável, um caminho automático que a gente não consegue ainda se livrar. E não é desgostando dele no sentido de criticá-lo, de querer destruí-lo. Não, tem que ser de um modo natural. Ele tem que ser incorporado na nossa constituição. Da mesma forma que é incorporado um corte que sofremos no corpo físico e aquela cicatriz faz parte de nós. E não imagine que um espírito superior, ele não tem problema com as cicatrizes que ele venceu, que ele porta por ter vencido na sua infância espiritual determinados percalços. Não, isso não é um problema. Eu não preciso me envergonhar dos meus percalços. Eu preciso resolvê-los. Eu preciso superá-los para estar vivendo de uma outra forma no presente. Não é? Bem, vamos em frente aqui. O que você aconselha, pergunta ainda ao entrevistado, né? O que você aconselha a um alienado típico que desejasse curar-se desse hábito? Definitivamente esse não é o diabo, né? Porque ele não daria essa dica. Mas, como é um livro, né, para ajudar a gente a se encontrar, e o autor assim o coloca, diz o Tinhoso assim, respondendo para a pergunta: o que você aconselharia ao alienado para curar-se desse hábito? Olha a resposta dele. Eu aconselharia acordar e dar. E o entrevistador, não entendendo muito bem, pergunta: dar o quê? E o entrevistado responde: alguma forma de serviço útil para o máximo de pessoas. Ele, o alienado, deve dar antes de receber.
não é? Dar antes de receber. Aqui, né, veja, se a gente vai pensar assim, eu até poderia contribuir com isso, com aquilo, com alguma necessidade material ou sei lá o que for, mas a gente sempre vai consultar o bolso antes para ver se já recebeu, né? Para ser assim, se eu tenho, se eu posso, se eu veja que aqui o diabo aqui representando o homem velho, o Napoleão Hill, assim, o que aconselharia? Que hábito para mudar o hábito de alienação? Acordar. Então você precisa despertar e dar, né? Naturalmente, me parece que quem desperta aumenta nele a vontade de dar-se, naturalmente, né? Ninguém suporta crescer e não contribuir. Naturalmente ele vai exalar esse perfume, quem cresce. Então é natural o dar-se, né? Até o entrevistado aqui recomendou isso, né? Para encerrar, gostaria de dividir com vocês uma história que diz assim: numa determinada noite, um velho Cherokee, um índio, contou ao seu neto sobre uma luta que estava acontecendo dentro dele. Disse ele ao neto: meu filho, esta luta é entre dois lobos. Um é mau. Dois pontos. A raiva, a inveja, ganância, medo, arrogância, desespero, autopiedade, mentira, culpa, sentimento de inferioridade, orgulho e ego. O outro lobo é bom. Alegria, coragem, paz, autodeterminação, serenidade, humildade, bondade, empatia, verdade, compaixão, fé. E o neto, ouvindo tudo atentamente, então perguntou ao avô: qual dos lobos vence? O velho índio Cherokee respondeu: aquele que eu alimentar. Então, parece muito simples, não é? Mas essa procrastinação de saber o que fazer naquele momento e não fazer é própria ainda do nosso estágio de evolução. Mas nós precisamos aumentar a nossa atenção. Nós precisamos estar cada vez mais conscientes de nós mesmos. Com isso, a gente conseguirá sucesso em enxergar mais, perceber mais, sentir mais, ser mais intuído, mais inspirado e com isso conseguir um sucesso, vitórias na nossa existência que nos farão deixar esse mundo no fim da nossa encarnação, ou no final de cada dia, ou no final de cada momento, de cada instante que a gente vive, um pouco mais satisfeito conosco mesmos, conhecedores do princípio da vida, tendo propósitos, sendo menos alienado, tendo menos atenção, sabendo por que está aqui e o que nos espera no porvir. Isso me deixa mais em paz comigo mesmo e deixará a possibilidade de eu viver em paz em torno de mim, com quem quer que seja, com qual conjuntura que seja, com as pessoas que estejam ao meu redor. Deus nos abençoe e nos guarde em paz. Muito obrigado.